Bom dia! Acabo de ouvir a sexta badalada. São mesmo 6 horas da manhã. Estamos novamente juntos, procurando proporcionar uns aos outros um despertar inspirado. Falávamos ontem do sentido da vida. E eu aqui trago uma ponderação que poderá nos encantar muito. Sabe, na ciência, quando uma teoria desmente a outra e de certa maneira assegura sua superioridade, a tese anterior fica meio xoxa e esquecida, apequenada e passa a ser interesse exclusivo daqueles que se interessam pela história do pensamento. Na filosofia não é bem assim. A filosofia lembra mais a história da arte do que a história da ciência. Porque na história da arte, o que veio antes pode nos encantar tanto quanto o que veio depois. Assim, o pensamento antigo, ele é profundamente encantador para nós. E os antigos refletiam sobre o sentido da vida. Se interessavam por dar à vida um significado e um valor. Acreditavam que o universo do qual fazemos parte, é finito e ordenado. Tal como um grande animal, digamos assim, um organismo vivo, ou quem sabe até uma máquina. Esse universo todo ordenado é constituído por partes. E cada parte tem, digamos, uma missão, uma função, uma finalidade. Se todas as partes cumprirem essa finalidade, o organismo todo funciona bem. Por outro lado, se algum pedaço começar a dar chabu, a claudicar, isso pode comprometer todo o funcionamento do universo. Esse organismo vivo era chamado por eles de cosmos. Cosmos do qual fazemos parte. Somos integrantes do cosmos. Aí você pensa assim, nossa, nesse cosmos o vento cumpre o seu papel. Venta. E assim permite fertilizar, refrescar, polinizar. Graças ao vento a chuva chove. E a chuva chovendo cumpre o seu papel. Graças à chuva a maré mareia e mareando cumpre o seu papel. Tudo parece muito interligado e nesse momento você olha e diz, nossa, e eu nisso? Será que sou um espectador do cosmos? Será que o cosmos é só um espetáculo para mim? Ou eu estou metido nessa história? Ou será que o cosmos também depende de mim para funcionar? Tenho certeza que você optou pela segunda. Você é parte integrante. E não qualquer, das mais relevantes. Afinal de contas, o cosmos espera que você, tanto quanto o vento, a chuva e a maré, possam cumprir a sua finalidade. E aí você olha para mim e diz, mas meu Deus, qual é o meu papel nessa máquina? Cadê o manual de instrução? Nunca me deram esse manual de instrução. E aqui vai a informação do dia. Na hora que você olhar para você mesmo, na hora que você começar a entender você mesmo, na hora que você se dispuser a conhecer-se a si mesmo, você encontrará a resposta, você encontrará o papel da sua vida no funcionamento do todo. Porque a natureza te deu forças, te deu recursos, te deu apetites, a natureza te deu o que você tem de melhor. E é por aí que você deve entender qual o seu papel. Afinal, você não teria talento de desenhista se não fosse para desenhar, de cantor se não fosse para cantar, de explicador se não fosse para explicar, de corredor se não fosse para correr. Portanto, conhece-te a ti mesmo. Procure observar qual é a tua praia e você entenderá o que o universo cósmico espera de você. Assim pensavam os gregos. A lição é linda e ela nos permite, através de uma reflexão profunda, dar à nossa natureza a sua verdadeira importância. Jamais negligenciar o que temos de mais poderoso e assim fazer da vida uma homenagem a nós mesmos. Tomara que você tenha curtido e só nesse caso você voltará amanhã para a nossa
quarta reflexão, que tenhamos todos um despertar inspirado. É o meu desejo. Fiquem com Deus. Até amanhã.